Movida pelo sonho e pela fé, a grande massa de trabalhadores e suas máquinas, aos poucos, iam transformando o Centro-Oeste. O que antes era cerrado, virava concreto. A nova capital e o processo de urbanização exigiam da Igreja Católica uma organização eclesiástica mais ágil, frente aos novos desafios de evangelização. Foi com este espírito que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou sua Assembleia Geral em Goiânia em 1958. O então secretário-geral da CNBB, Dom Helder Câmara, queria que o episcopado conhecesse as obras de Brasília e assumisse o novo momento histórico da Igreja Católica. Dom Helder foi um grande promotor da renovação da Igreja. Lutou contra o autoritarismo e pelos direitos humanos. Coube a Dom Fernando Gomes dos Santos, arcebispo de Goiânia, as primeiras iniciativas junto ao presidente Juscelino Kubitschek e a nova CAP para a reserva de terrenos destinados às igrejas, escolas e colégios católicos. Ele organizou a Cúria Metropolitana e iniciou as obras de construção da Catedral. Conquistou junto à Santa Sé a criação da Arquidiocese de Brasília. Ele transformou isso aqui numa igreja viva. Nós que convivemos com ele, o admiramos muito, principalmente por causa da ação dele na ocasião da Revolução. No primeiro momento, a Revolução deu assim uma espécie de um alívio, um alento, mas depois ela foi se tornando, e Dom Fernando, junto com Dom Paulo Evaristo, com Dom Helder, com Dom Pedro Casadáligas, formavam um grupo de bispos que foram aqueles que mantiveram acesa a esperança do povo brasileiro de voltar à democracia, acabar com aquele regime de exceção. Em carta endereçada ao Papa, o presidente Juscelino também pediu a criação da arquidiocese. Em 16 de janeiro de 1960, João XXIII publicou a bula Quandocum Dei Nullum, de criação da arquidiocese de Brasília. O então arcebispo de Diamantina, Dom José Nilton de Almeida Batista, foi designado primeiro arcebispo da nova capital. No dia da inauguração de Brasília, também foi instalada a diocese. O cardeal português Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, enviado pelo Papa, celebrou a missa de inauguração da capital, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de abril. Foi um ato cheio de simbolismos. No altar, a mesma cruz utilizada por Frei Henrique de Coimbra, quando da celebração da primeira missa em solo brasileiro, em 1º de maio de 1500. A relíquia veio de Portugal. Aos 21 minutos daquele dia 21, na elevação da hóstia consagrada, repicou o sino trazido de Ouro Preto, o mesmo que anunciara a morte de Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Quando Dom José Nilton de Almeida assumiu a diocese, Brasília já contabilizava 42 meses de obras, uma população de cerca de 140 mil habitantes e apenas 5 pequenas igrejas. As missas eram rezadas quase sempre em locais improvisados. O primeiro esforço foi para estruturar a assistência aos cerca de 100 migrantes que chegavam diariamente à capital. Dessa maneira, surgiu a Casa do Candango, primeiro projeto religioso oficial, inaugurado ainda em 1960. Foi ele que implantou a Igreja Católica aqui no Distrito Federal. Ele chegou aqui quando nada havia. Então tudo se deve a Dom Nilton. Ele, quando deixou a arquidiocese, ele deixou realmente implantada a igreja aqui. Ao longo dos 24 anos que ficou à frente da Arquidiocese de Brasília, Dom Nilton investiu na formação dos leigos e estabeleceu um movimento por um mundo melhor. O presidente Juscelino Kubitschek queria para Brasília uma igreja atuante e pediu à nova CAP um plano de ação religiosa. A ideia era que cada grupo de 15 mil habitantes tivesse sua própria paróquia. Inicialmente, 22 terrenos foram doados para a instalação das igrejas, só que a nova capital cresceu em um ritmo muito maior que o esperado, e o plano de ação não pôde ser realizado como previsto. Quando Brasília foi escolhida para sediar o Congresso Eucarístico Nacional de 1970,
foi criada uma comissão para promover a construção de mais igrejas e capelas. 50 mil pessoas de todo o país desembarcaram na capital. Por toda essa mobilização, o 8º Congresso Eucarístico Nacional é considerado um divisor de águas. Naquele momento, a igreja já estava mais madura em Brasília, mais organizada. As paróquias estavam funcionando, já tinham, digamos, as suas construções mais definitivas, porque no começo eram todos barracos, tudo feito de madeira. Aos poucos, essas igrejas foram sendo substituídas por alvenaria, por construções mais definitivas. Os movimentos estavam já mais consolidados, movimentos apostólicos de leigos, de tal modo que em 70, Dom Nilton considerava já a igreja em Brasília já madura, mais adulta. Ficou para o último dia, 31 de maio, o ponto alto, a inauguração da Catedral Metropolitana, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Um símbolo universal, né, da cidade de Brasília. Em toda parte a gente vê a catedral, que é muito bela, e segundo o próprio Oscar Niemeyer, ela representa uma tenda, isto é, a morada de Deus entre o seu povo. Foi uma decisão do Oscar Niemeyer, do presidente Juscelino Kubitschek, colocar ali a Catedral de Brasília num lugar muito especial, muito nobre, muito visível para todo habitante, para todo visitante, né, da capital federal. Uma marca histórica foi construída para lembrar aquele momento de comunhão, a cruz da Praça do Congresso Eucarístico, na Esplanada dos Ministérios. Em 1980, 10 anos depois, um santuário foi dedicado a Dom Bosco, co-padroeiro da capital. O santuário tem 80 colunas de 16 metros de altura, que formam arcos revestidos de vitrais em diferentes tons de azul, que dão a impressão de céu estrelado. Mudam de lugar de acordo com a posição do sol. À noite, a única iluminação é o lustre de 5 metros de diâmetro, simbolizando Jesus, a luz do mundo. Em 15 de fevereiro de 1984, o bispo Dom José Freire Falcão assumiu a Arquidiocese Metropolitana, determinado a garantir a presença da Igreja Católica em todo o Distrito Federal. Com o lema "Servir em Humildade", priorizou a instalação de novas paróquias e o crescimento das vocações sacerdotais. Dedicou-se à duplicação do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima e à construção do Seminário Redemptoris Mater. Em 28 de junho de 1988, foi elevado pela Santa Sé a cardeal presbítero. Arcebispo emérito de Brasília, José Freire Falcão é exemplo de doação a Deus e à Igreja. O reconhecimento pelo povo de Deus veio no Jubileu de Ouro de sua ordenação, quando 10.000 católicos lotaram o ginásio para homenageá-lo. Dom Falcão foi muito importante para a nossa arquidiocese. Ele seguiu a obra de Dom Newton, criou muitas paróquias. Foi durante a época de Dom Falcão que o seminário cresceu, sobretudo na construção. Acompanhou muito bem o clero diocesano. Teve outros bispos com ele que trabalharam em equipe. Em 12 de março de 1960, antes mesmo da inauguração da capital, Dom José Nilton de Almeida Batista foi nomeado primeiro arcebispo militar do Brasil. Acumulou o posto com as atribuições de arcebispo de Brasília e lançou as bases para a estruturação do que mais tarde se tornaria o Ordinariado Militar do Brasil. Em dezembro de 1990, Dom Nilton foi substituído pelo então bispo auxiliar de Brasília, Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila. Com simpatia e simplicidade, Dom Ávila conquistou a amizade e a admiração dos católicos. Ele foi pastor em todos os sentidos e ele era muito do povo, muito próximo, também muito acolhedor com os padres, né? Conversava com todos, ia na casa de todos, né? E na sua simplicidade, na sua humildade, na sua alegria, né? Ele levava a palavra de Deus.